Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o resultado da empresa. O que vai influenciar na sua vida saber o resultado da sua empresa? Saber se ela está sendo lucrativa, se ela está dando prejuízo, qual é o resultado até o mês atual? Qual é o resultado até o mês atual comparado com o resultado no mesmo período do ano anterior, ou de 2 ou 3 anos atrás? Você tem crescido? O quanto isso vai mudar no seu dia a dia? Nós vamos conversar sobre isso hoje. Bem, o resultado da empresa ele é algo simples, né? Quando se olha num resumo, por exemplo, né? Nós temos a receita bruta, nós temos o custo do produto ou da prestação de serviço, nós temos as despesas com funcionários, com sócios, impostos e taxas, administrativos, veículos, despesas financeiras, né? E nós temos também o resultado, que é o que a gente acaba buscando, né? Nenhuma empresa é aberta, se ela não for sem fins lucrativos, ela não é aberta para que não tenha um resultado. E nós acabamos não nos preocupando com isso. A gente se preocupa mais com a parte financeira, né? Tem dinheiro na conta, ok. Não tem dinheiro na conta, lascou tudo. Na verdade, não. Mas por que o empresário não costuma buscar saber se a sua empresa está dando lucro ou não? O que leva ao micro e ao médio empresário a não buscar essa informação? O grande empresário, não. O grande empresário, ele busca o tempo inteiro o resultado da empresa, saber se ela está dando lucro ou não, o que ele está fazendo com o dinheiro que está sobrando na empresa dele, ou se ela está gastando um pouco daquilo que tem guardado para se manter durante esse período de crise agora. Mas a verdade é que um CNPJ, ele não deveria ser emocional, né? Uma empresa, ela deveria existir para dar resultado. Caso ela não esteja dando resultado, ela tem que ser analisada se aquele resultado que ela não está dando é temporário ou se é algo que você não vai conseguir reverter. Você deveria encerrar as atividades, quitar as dívidas e ficar com as sobras ou bancar o pequeno prejuízo que você acabou tendo com aquele negócio. Mas nós acabamos olhando para a nossa empresa como um sonho. Nós olhamos para a nossa empresa como algo que a gente cuida com o máximo do amor possível. E isso não está errado. Mas abandonar o resultado por causa desse amor é errado. Nós devemos sim tentar enxergar o resultado da nossa empresa, por mais que vá doer, caso ela não esteja sendo tão proveitosa assim na nossa vida. Por que eu devo olhar, mesmo quando ela está dando prejuízo? É neste momento que eu tenho que olhar. Porque se eu olho o resultado da minha empresa, eu posso tomar algumas atitudes das quais eu vá mudar o rumo dessa empresa para, quem sabe, lá na frente ter novamente tudo isso que eu tenho hoje. Como, por exemplo, o meu escritório de contabilidade. Eu tenho que acompanhar o resultado dele, eu tenho que verificar os clientes, eu tenho que verificar as despesas, eu tenho que verificar toda a parte de investimento que eu tenho feito. Se por um acaso o escritório não esteja dando resultado, eu tomar algumas ações, tirar algumas despesas, mudar algumas coisas dentro do meu escritório, para que eu possa começar a dar resultado, juntar novamente alguma provisão para fazer um reinvestimento dentro do próprio escritório, para fazer com que ele fique da maneira que eu sempre gostaria. Eu vou explicar um pouquinho sobre a DRE mensal, né? O que vai em cada campo, e logo em seguida eu vou falar mais um pouco sobre a análise dessa DRE. A receita bruta é composta por todas as entradas, né? Todas as vendas e todos os serviços prestados, tudo que for positivo, exceto aquilo que foi cancelado. Por exemplo, você fez uma venda e esse produto, depois de 2, 3 meses, teve um problema e a pessoa veio e devolveu e ela não quis um outro produto. Então você tem que reembolsar essa pessoa. E esse reembolso ele entra negativo na receita bruta. A receita bruta, normalmente, ela é representada pelo faturamento bruto menos
as devoluções e as deduções da receita, né? As devoluções e as deduções da receita são alguns impostos que são creditados no estoque, algo nesse sentido que você não precisa saber disso agora. Eu vou explicar somente os grandes grupos, tá? O custo do produto ou a prestação de serviço. Tudo que engloba o valor do seu produto. Por exemplo, o frete da compra do seu produto para que você pudesse revender. O frete da matéria-prima para que você pudesse fabricar o produto que você vai vender. A embalagem, né? Às vezes a etiqueta, aquela etiquetinha da propaganda, sabe? Que você compra para colar na embalagem do seu produto. Aquilo ali entra como custo. Então, tudo que está vinculado no produto ou no serviço, algumas empresas, por exemplo, o Lava Rápido, né? o Lava Jato. Você tem o sabão, você tem água, você tem um monte de coisa que você usa para lavar um carro, por exemplo. Mas tem aquele perfuminho que você espirra dentro do carro para o carro sair cheirosinho dali de dentro. Se você não computa isso no custo do seu serviço, em algum lugar ele tem que estar sendo assimilado. Ou você vai acabar esquecendo de colocar ele no resultado da sua empresa. Uma empresa que trabalha com mão de obra de construção. Você tem todas as despesas para construir uma casa, por exemplo. E na hora de averbar essa casa, na hora de registrar esse imóvel, você tem algumas despesas. Então, ou você coloca isso dentro do seu resultado, dentro do seu custo, ou você pode esquecer isso em algum momento da sua empresa e acaba atrapalhando o seu resultado. Então, tudo que estiver relacionado ao produto ou relacionado ao serviço, ele entra como custo, ou custo de produto de revenda, ou custo de prestação de serviço, ou custo de fabricação de produto, né? Despesas. Despesa com funcionário, tudo que está relacionado aos funcionários da empresa. Você pode colocar também um custo de prestação de serviço, né, de pessoas que prestaram serviço para você de maneira esporádica. Também entra num custo de mão de obra, digamos assim, né? Custo com sócios tem que estar separado para que você saiba o quanto você está custando para a empresa, né? O custo com impostos e taxas. Então, você tem uma taxa de alvará, você tem uma taxa de licenciamento, às vezes o licenciamento do veículo, e você precisa colocar isso em algum lugar. Você pode colocar o licenciamento do veículo junto de despesas com o veículo. Ou, se você prefere, você pode colocar dentro de todas as taxas também. O local onde isso é apontado dentro do seu resultado, é você quem decide, junto com a sua equipe administrativa, né? Mas você tem que lembrar de apontar todas as saídas, todas as despesas da empresa dentro de alguma conta para que você possa ter o seu resultado real na sua mão. Administrativas, então você tem material de escritório, você tem às vezes o aluguel, caso não seja o aluguel de um prédio de produção, né? Esse aluguel, se ele for do prédio de produção, você pode colocar ele no custo do produto. Mas se esse aluguel não é do prédio de produção, você deixa ele num custo administrativo, né? No administrativo também estão as despesas com frete, com malote, com propaganda, com divulgação da sua empresa e não a propaganda de um produto. Então, tem várias despesas que entram dentro disso, né? Dentro dessas despesas administrativas. Despesas com veículos, gastos gerais, né? Você precisou fazer um patrocínio, por exemplo, você pode colocar dentro das despesas administrativas. Você achou legal patrocinar um grupo de pessoas para algum tipo de evento e você foi lá e fez o patrocínio. Pode colocar nas despesas administrativas ou criar um grupo de despesas gerais, né? O resultado disso, o positivo menos o negativo, você vai ter o resultado da sua empresa. Se o resultado for positivo, ótimo, muito legal, sua empresa está dando lucro. Se o resultado for negativo, acendemos um sinal de alerta aí e vamos verificar o que está acontecendo para a minha empresa não dar lucro.
Se dentro daquele mês eu tive prejuízo, mas dentro dos últimos 12 meses eu tive lucro, significa que às vezes naquele mês eu fiz um investimento um pouco maior em alguma coisa e acabei tendo um resultado negativo naquele mês. Na contabilidade, nós trabalhamos com um princípio chamado o princípio da competência. Então, o resultado contábil real de uma empresa do lucro real, inclusive a gente acaba rateando as despesas que são anuais, né, fazendo a apropriação mensal do valor, para que essa despesa não entre no resultado de uma única vez. Então, uma empresa do lucro real, ela trabalha com apropriação de despesa. Então, você contratou um seguro no mês de janeiro para o prédio da sua empresa, para o ano inteiro, você pega esse seguro e paga ele totalmente agora, sei lá, 10 mil reais. Então, você vai pegar esses 10 mil reais, dividir por 12 e vai apropriar mensalmente no resultado da sua empresa, né? Você, às vezes, fez um seguro, né? Um seguro de veículo. Então, você pega esse seguro de veículo e lança na despesa de veículo apropriado para cada mês, o valor para cada mês. Então, nós temos que pensar bem no resultado da empresa assim também. Às vezes, você, pequeno e médio empresário, fez um investimento único, né, de reforma da fachada da sua empresa, ou reforma do prédio da sua empresa. Naquele mês, a empresa deu resultado. Se você comparar em um único mês, você realmente teve um prejuízo muito grande. Mas se você fizer uma análise desse resultado, você vai enxergar o real resultado da sua empresa e vai poder tomar algumas decisões, expurgando desse resultado as coisas esporádicas, aquilo que você não teve controle, né? Que você teve que gastar de uma vez só, mas não estou falando financeiramente aqui, eu estou falando de resultado. O resultado da empresa, se ele for positivo, eu posso analisar como eu posso melhorar o resultado da minha empresa. Eu posso analisar as despesas para que eu possa diminuir alguma despesa. Ou o resultado está negativo. O que eu tenho que fazer para colocar esse meu resultado como positivo? Eu devo melhorar o preço do meu produto? Eu devo diminuir alguma despesa? Eu devo intensificar em propaganda para poder aumentar o fluxo de venda do meu negócio? Nós temos 3 formas de aumentar as vendas do meu negócio, né? Ou eu aumento o preço do produto, ou eu aumento a quantidade de produto que eu estou vendendo, ou eu aumento a quantidade de vezes que eu vendo esse produto. Então, se eu estou vendendo o meu produto a um preço muito baixo, e eu vou fazer uma comparação com o mercado local, eu devo reajustar isso de uma maneira que não vai impactar de uma vez só o meu cliente. Então, eu devo olhar para o meu produto, olhar para o mercado e falar, bom, eu preciso reajustar, então eu vou fazer um pequeno reajuste agora, me reorganizar, fazer um novo pequeno reajuste até que eu esteja no patamar correto do preço do meu produto. Porque às vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo de analisar isso, né? E quando se esquece de analisar, perde-se a oportunidade de ter o preço do seu produto atualizado. Não, o meu produto está com o preço certo. Então, eu posso aumentar a quantidade de clientes. Para eu aumentar a quantidade de clientes, a quantidade de vendas, né, do meu mês, eu devo buscar novos clientes. E para isso eu tenho que fazer propaganda, intensificação de propaganda, às vezes em alguns outros meios, né, de comunicação, não só rádio, televisão, panfletagem, mas eu posso buscar um impulsionamento no Facebook, no Instagram, no YouTube e assim vai. Tenho várias formas de fazer propaganda e de aumentar a quantidade de clientes da minha empresa. Ou às vezes eu estou vendendo para o meu cliente uma vez por mês, mas eu poderia vender 2. E eu estou deixando de intensificar essa procura do meu produto durante o mês. Então eu tenho que analisar essas 3 formas de melhorar as minhas vendas. Ou eu vendo num preço melhor, ou eu vendo para mais clientes, ou eu vendo mais vezes para o mesmo cliente. As minhas despesas, normalmente eu consigo cortar alguma coisa. Se eu olhar para dentro do meu escritório hoje e falar eu preciso diminuir o meu custo, eu automaticamente, eu tenho certeza que eu tenho como diminuir de 10% a 20% do meu custo de dentro do meu escritório.
Mas para eu diminuir de 10% a 20% o custo do meu escritório, eu vou ter que tirar coisas que eu gosto. Então, nós chegamos aonde eu falei lá no começo. Por que que o pequeno e o médio empresário não gosta de olhar o resultado da empresa? Ou, às vezes, até não se importa tanto. Porque quando você olha o resultado da sua empresa, você se sente na obrigação de tomar decisões. E essas decisões, na maioria das vezes, elas vão doer. Porque ninguém quer diminuir um funcionário, às vezes. Ninguém quer, às vezes, trocar de prédio, porque o local onde você está, ele não é tão movimentado assim, e mudança é difícil de ser feita, requer investimento, requer propaganda, as pessoas estão acostumadas a ir naquele lugar, mas as pessoas que estão indo ali estão acostumadas a ir ali, mas você só tem aquelas. Você não tem mais ninguém para olhar o seu produto, porque o local onde a sua empresa está não é um local de grande movimento. Ou às vezes o aluguel do prédio onde você está é muito alto e você fica pensando, poxa vida, mas é um lugar tão bom, mas esse lugar tão bom não está trazendo o resultado que deveria trazer para você. Às vezes você vai precisar cortar uma propaganda de uma televisão ou de um rádio, na qual você gosta de ver a sua empresa estando lá estampada naquele local. E, como eu disse no começo, a empresa não deveria ser emocional, ela deveria ser um local racional. Nós deveríamos olhar, o resultado está negativo, eu vou tomar as decisões que eu tenho que tomar, desde que não atrapalhe a operação da minha empresa, e eu resolvo o problema e começo a dar resultado. Para depois eu voltar a ter as regalias que eu gostaria de ter. Para depois eu fazer as propagandas que eu gosto de ver. Porque, na verdade, eu devo analisar aquilo que está dando resultado, e não aquilo que eu gosto. Então, o resultado da empresa, ele é muito importante para a sua tomada de decisão. Ele tem que ser analisado dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, um comparativo com o ano anterior, às vezes até com 2 anos anteriores, o mesmo período. Você nunca deve olhar o resultado da sua empresa do mês atual, se você não expurgar de dentro desse resultado aquelas despesas que foram acumuladas, né? Despesas que foram de vários meses, mas que caiu tudo no mesmo mês. Então, o resultado da empresa, ele é muito importante. Ele é uma ferramenta de tomada de decisão e, na maioria das vezes, nós, pequenos e médios empresários, não gostamos de analisar, porque nos força a tomada de decisão, mas eu já te digo de antemão, monte o resultado da sua empresa, analise o resultado da sua empresa, decida o que você tem que fazer, organize a sua empresa, porque um dia a sua empresa vai ser grande. E o dia que ela for grande, se você não estiver acostumado a organizar o seu resultado, o seu prejuízo pode ser muito grande também. Este foi o vídeo de hoje. Curta a nossa página no YouTube, no Facebook, no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.